Olá, sétimo ano! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de expressões algébricas. Lembrando que a expressão que possui letras, números e sinais de operações matemáticas é chamada de expressão algébrica ou expressão literal. O que nós vamos ver hoje é sobre os termos de uma expressão algébrica. O que são termos? São as partes que compõem a expressão. Nós temos duas partes: coeficiente e parte literal. O coeficiente são os números e a parte literal, letras. Então, quando eu falar o coeficiente é qual? Tem que lembrar que coeficiente é número. E se eu falar qual é a parte literal? Parte literal, letras. Então fica bem fácil. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. 7n. Quem é o coeficiente? Eu vou chamar de C. E a parte literal, eu vou colocar PL. Então, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Coeficiente, número. Então, nesse caso, o número é 7. Eu digo que o coeficiente é 7. E qual é a parte literal? Parte literal são as letras. No caso, eu tenho apenas uma letra. Eu vou dizer que a parte literal é M. Simples assim. Vamos ver o segundo exemplo. Menos 2xy. Mesma coisa, vou separar coeficiente e parte literal. Coeficiente é um número. No caso, meu número é 2 negativo. Então, eu preciso colocar menos 2. E quem é a parte literal? Eu tenho duas letras para ela. Então, eu tenho que colocar as duas. X, Y, parte literal. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, eu tenho menos AB ao quadrado. Gente, coeficiente e parte literal. Observe, eu não tenho número aqui. Por que eu não tenho? Porque eu tenho apenas o A. E o A, ele representa um A. Então, quando não tiver número, eu digo que eu tenho aqui o número 1. E daí, o 1, ele pode ser oculto, ele não precisa aparecer. Então, eu tenho menos 1 AB ao quadrado. Muito bem. Menos 1, então, é o meu coeficiente. E quem é a minha parte literal? AB ao quadrado. Mas o 2 não é número? Não. Neste caso, olhem bem, eu posso abrir isso aqui e dizer o B não é elevado ao quadrado? Então, repete, B duas vezes. Então, por isso que eu digo que ele é parte literal. O expoente é 2, significa BB. Então, eu tenho ABB. Ao invés de escrever ABB, eu escrevo AB ao quadrado. Por isso, ele não é coeficiente, esse 2, ele é parte literal. Vamos ver aqui o 12. O 12, coeficiente e parte literal. Coeficiente é número, então coeficiente é 12. E qual é a parte literal? Não tem. Então, você vai colocar não possui ou não tem. Tanto faz. Nesse caso, ele é apenas um número, tá? Mas ele é uma expressão algébrica também. Agora, 3/5 de A na terceira, BC. Coeficiente e parte literal. Coeficiente, eu tenho como número uma fração. Então, tranquilo, 3/5. E parte literal? A na terceira, BC. Lembrando que o A na terceira é a mesma coisa que eu tivesse A, B, C. Então, ao invés de escrever A, eu coloco A na terceira. Então, esse 3 é, sim, parte literal. Na questão F, eu tenho coeficiente, parte literal. Novamente, vamos separar os dois. Não tem nada na frente de número. Então, é o nosso 1 que está oculto, que eu digo que é o 1 fantasminha. Então, o coeficiente com certeza é 1 e ele não tem sinal, então ele é positivo. Parte literal, x, y elevado a 4 e z elevado a 2. Novamente, lembrando que esse 4 e esse 2 não são coeficientes, porque eles representam
uma vez o x, 4y, ó, y vezes y vezes y e vezes y, e z vezes z. Então, seria escrever ele todo dessa forma. Fica muito estranho, né? Por isso a gente usa y na quarta, z na segunda. Então, aqui, coeficiente e parte literal. Aqui nós temos menos a sobre 5. Lembrando que quando não tem número acompanhando, eu tenho 1 aqui. Então, o meu coeficiente é menos sobre 5, fica estranho. Então, por isso, o 1 oculto tem que aparecer. Eu não posso deixar uma fração com denominador e não ter numerador. Então, menos 1/5 é o meu coeficiente. Quem é a minha parte literal? Apenas o A, porque o A é a única letra que aparece aqui. Então, coeficientes são números, parte literal são as letras. Toda expressão algébrica formada por um número, ou uma letra, ou pelo produto de números e letras, produtos é multiplicação, é denominada de monômio. Monômio é o nome que nós damos quando nós temos apenas uma expressão algébrica, tá? Vocês vão entender melhor agora quando eu passar para a segunda folha, onde eu vou explicar que as expressões algébricas que apresentam somas ou subtrações de 2 ou mais monômios são denominadas polinômios. Lembrando que poli, muitos monômios. No caso, eu tenho 4x mais 2, ó, soma ou subtração. Esse mais separa. Isso aqui é um monômio, e o 2 sozinho também é considerado monômio. Então, outro monômio. Se eu tenho 2 monômios, eu tenho um polinômio. Aqui eu tenho 3xy somado, ele é monômio sozinho, com 5x, que é outro monômio, e subtraído de 3y, que é outro monômio. Se eu tenho 3 monômios, eu tenho polinômios. Aqui eu tenho 4/3 de mn na segunda, isso é um monômio, somado com n, só uma letra também é chamada de monômio, menos 2n, é um número com uma letra. E aqui o 5, que nós vimos antes, que a característica de monômio pode ser apenas número, pode ser apenas letra, ou pode ser a multiplicação de números com letras, no caso do 2n e 4/3 de mn ao quadrado. Bom, então aqui nós temos vários, por isso chamados de polinômios. Agora, alguns polinômios recebem nomes especiais. Quais são os nomes? Os nomes. Monômio, quando eu tenho um só termo. Por exemplo, eu tenho um único aqui, ó. Eu tenho menos 3CD. Mas como assim eu tenho um único? Eu tenho o 3, o C e o D. Ele não tem soma, ó. Soma ou subtração é que é chamado de polinômio. Então, isso aqui não é uma subtração, isso aqui é um sinal. Eu digo que é uma subtração se eu tiver isso, daí menos alguma outra coisa. Então, aqui ele é sozinho, ele é monômio, um só termo. Eu costumo dizer que essa parte é muito parecido com separação de sílabas. Nós temos monossílabas, quando tem uma sílaba. Dissílabo, quando tem 2 sílabas. E trissílaba, quando tem 3 sílabas. E polissílabas, quando tem 4 ou mais sílabas. Então aqui, ó, polinômios são vários. Monômio é um só termo. Binômio. Bi. Lembra daquele chocolate bis? Eu quero bis, ou seja, repete. 2. Então, binômio é 2 termos. Como que é? É um monômio somado a outro monômio. Então, binômio. Trinômio. 3 termos, como o próprio nome diz, trinômio. Então, eu tenho um monômio somado a outro monômio somado a outro monômio. Então, aqui eu tenho 3. Então, trinômio. Por exemplo, aqui em cima, 4x mais 2 é um binômio. Esse aqui, 1, 2, 3, trinômio. E esse aqui, 1, 2, 3, 4. Então, até 3 tem os nomes, mas depois de 4 eu já digo polinômios. Então, isso aqui é um polinômio. Agora, nós vamos ver que nós temos termos semelhantes. A palavra semelhante
é algo que se parece, mas ela não é idêntica. Então é semelhante. Por exemplo, na sua família, vamos fazer de conta que o seu sobrenome é Silva. Na sua família, vamos fazer de conta também, que tem o João, o Pedro, a Maria e o José. Todos eles são da mesma família. Ou seja, todos eles têm o sobrenome Silva. Só que eles são pessoas diferentes, porque tem o Pedro, a Maria, o João e o José. Agora, então termos semelhantes segue esse mesmo raciocínio. O que é semelhante entre eles? Quando eu tenho a mesma parte literal. Então, termos semelhantes, quando dois ou mais monômios possuem a mesma parte literal. Exemplos. Menos 2/3 xy e menos 4xy. Observa que aqui o número, o coeficiente, ele é negativo e ele é uma fração. E aqui ele é um número inteiro. O que é igual para eles? O que é igual é o xy. xy. Então, eles têm a mesma parte literal. Então, eu digo que menos 2/3 e menos 4xy são semelhantes. Agora, eu tenho aqui AB na segunda e 3/4 de AB na segunda. Ó, AB na segunda é como se eu tivesse 1 aqui, né? AB na segunda. E aqui eu também tenho AB na segunda. O que importa? A mesma parte literal, certo? Aqui eu tenho menos 1/2 e tenho 5. E eles não têm parte literal. Então, como é que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque os dois não têm parte literal. Então, qual é a parte literal desse? Não tem. Qual é a parte literal desse? Não tem. Então, eles são números, eles são coeficientes. Eles são semelhantes por serem apenas coeficientes, certo? Vamos dar continuidade a isso agora, vendo como que com isso nós podemos simplificar. Simplificar significa tornar mais simples, tornar menor. Então, nós vamos aprender agora a simplificar expressões algébricas. Então, analise. Quando uma expressão algébrica possui termos semelhantes, tá? Podemos efetuar uma adição algébrica. Gente, quando eu falo adição algébrica, significa que eu posso tanto adicionar quanto subtrair. É a realização de uma soma ou de uma subtração. E a gente chama adição algébrica. Exemplos. 2AB mais 5AB. Observe. Aqui tem AB e aqui tem AB. Então, o que eu vou dizer? Eu vou trabalhar somente com o número 2 mais 5. E eu vou dizer que eu tenho 7 e repito a parte literal. A, B, porque eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso juntar os números repetindo a parte literal. Certo? É como se eu tivesse assim. Vamos dizer que o AB é um carrinho e o 5AB é outro carrinho. Então, eu tenho 2 carrinhos mais 5 carrinhos. Eu tenho 7 carrinhos. São coisas semelhantes. Olhem aqui agora. Eu tenho 3xy menos 8yx menos xy e mais 4xy. Se vocês observarem, eu tenho xy, xy. Opa, mas aqui eu tenho yx. Gente, não existe multiplicação entre eles? Então a ordem que ele estiver escrito não importa, porque na multiplicação tem aquela propriedade chamada de propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. Lembram que quando é número, por exemplo, dou o exemplo, 4 vezes 3 é 12. E se eu inverter, colocar 3 vezes 4, também é 12. Então, yx ou xy são todos semelhantes, porque eles possuem a mesma parte literal. Só que agora nós vamos organizar da seguinte forma. Eu vou pegar, como a gente sempre fez quando trabalhava com expressões numéricas, vamos juntar os positivos, que eu tenho aqui 3xy, e tenho aqui 4xy, que são os positivos. Apenas para facilitar o cálculo, tá? Mas a parte literal deles é igual, eles são semelhantes. 3 mais 4, eu vou dizer que eu tenho 7xy. E agora eu vou juntar os negativos, que são também semelhantes a eles, mas que são negativos. E vou dizer aqui que eu tenho
devo 8 e devo 1. Porque lembram que quando não tem o número, ele está oculto aqui o 1. Então eu devo 8 e devo 1. Se eu devo 8 e devo 1, eu devo 9 e vou colocar na ordem. Em vez de colocar YX, vou colocar XY, que daí fica melhor até pra gente compreender. Parece que o cérebro da gente compreende melhor quando a ordem é igual. Então observem aqui. Agora eu tenho 7XY menos 9XY. E eles são semelhantes, então eu posso subtrair. 7 menos 9, eu tenho 7 e devo 9. Então eu vou ficar devendo 2XY. Eu coloco apenas uma vez a parte literal, certo? E vejam, isso aqui e este aqui, eles só tem um termo. Então eles são monômios. Monômio e aqui também monômio, certo? Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho um caso diferente. Eu tenho 2x ao quadrado y menos 5xy. Estão vendo que aqui tem x ao quadrado? Então eu tenho xx, lembra? E aqui eu só tenho 1. Então eles não são semelhantes. E tenho menos 4x ao quadrado y e mais 4xy. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar aqueles que são semelhantes entre si. Então eu vou pegar 2x ao quadrado y é semelhante com menos 4x ao quadrado y. Eu prefiro escrever eles lado a lado. Acho que facilita e organiza. Eu chamo organizar a casa. Vamos pôr cada coisa no seu lugar. Então eu vou pegar 2x ao quadrado y. Ao lado eu vou escrever menos 4x ao quadrado y. E agora, observa, eu tenho aqui esse que tem xy e esse que tem xy. Então eu vou pegar o menos 5xy e vou juntar com o mais xy, que é outro termo, mas que são semelhantes entre si. Então eu pego, escrevo aqui menos 5xy, porque eu estou organizando a casa, e mais xy. Agora o que eu posso dizer? Eu posso somar entre eles esses dois, que vão ficar com 2 menos 4. Então eu tenho 2 e devo 4. Vou ficar devendo 2x ao quadrado y, certo? E aqui eu devo 5xy e eu tenho xy. Então eu devo 5 e eu tenho 1, então eu vou ficar devendo 4xy. Lembrando, eu não posso juntar eles. Por quê? Porque esse tem x ao quadrado e esse só tem x. Então a minha resposta vai ficar assim mesmo. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar menos 2x ao quadrado y e menos 4xy. E ele tem dois termos. Então isso aqui é um binômio, certo? Por que ele tem? Porque ele tem dois monômios, ó. Esse monômio com esse que eu não posso juntar mais. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui, que tem vários termos, né, gente? Então vamos organizar essa bagunça, como eu digo, porque senão fica difícil de ver. Olhando no todo, eu tenho 3m aqui, que eu não posso juntar com 2p, que eu não posso juntar com 5mp, porque aqui tem m, tem p, aqui só tem m. E tenho menos 7m. Opa, encontrei um semelhante a ele. Vamos escrever lado a lado para organizar. Então, eu tenho 3m menos 7m. Faz isso que facilita, tá? Parece trabalhoso, mas é um trabalho que facilita depois o seu cálculo. Então, esses são os vermelhinhos. Eu vou juntar agora 2p, que é positivo, e aqui eu também tenho 3p, que é positivo. Então, eu vou colocar lado a lado. Mais 2p e mais 3p. Então, até vou marcar ele, que esses são os verdinhos. Agora, eu vou pegar o 5mp, ó, 5mp com 9mp. E vou colocar eles aqui escrito lado a lado também. Mais 5mp, por quê? Porque ele é positivo. E, ó, menos 9mp, porque ele é negativo. E ele
são os que eu coloquei esse símbolozinho aqui, crespinho em azul. Opa, mas e esse menos 2 aqui? Esse menos 2, ele está sozinho, solitário. Ele é apenas um número. Ele não tem parte literal. E ele é o único que não tem parte literal. Então eu escrevo ele por último, menos 2. E eu não posso juntar com nenhum deles. Agora vamos ver o que resultou. Se eu tenho 3 e eu devo 7, eu devo 4. 4 o quê? M. Resolve só entre eles aqui, que são os semelhantes. Vamos ver agora os P's. Se eu tenho 2 e eu tenho 3, eu digo que eu tenho positivo 5P, certo? E aqui, eu tenho 5 e devo 9MP, então se eu tenho 5 e eu devo 9, eu vou ficar devendo 4, o quê? MP. E vou ter que copiar esse menos 2, porque ele não tem companhia de ninguém. E agora, como que eu vou resolver isso? Eu posso juntar mais alguma coisa aqui? Não, porque eles não são semelhantes. Então, este é o meu resultado final. E eu digo que eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Se eu tenho 4 termos, eu digo que eu tenho polinômios, porque 3 seria trinômio, 2 binômio, 1 monômio. Então, 4 ou mais são polinômios. Lembrando que tendo mais do que 2 termos, eu já posso chamar de polinômio. Um único termo monômio, 2 ou mais polinômios. Mas os nomes especiais para 2 termos binômio, para 3 termos trinômio e os demais polinômios. Agora observem essa aqui. Eu tenho aqui 4A na terceira B menos 6AB, mais 2/3 de A na terceira B e menos AB sobre 6. Eu fiz questão de colocar uma questão assim, onde nós temos números inteiros e frações, para vocês perceberem que nós vamos trabalhar o que nós já sabemos, nós trabalhamos com números racionais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o A na terceira B com quem é A na terceira B. E vamos organizar a casa, colocando um ao lado do outro. 4, A na terceira B, porque ele é positivo. Pega sempre o sinal que está na frente. Ó, mais, ao lado dele, 2/3 de A na terceira B. Coloquei eles lado a lado. Gente, não faz cálculo separado em outro local, não. É tudo junto aqui, mas organizando que fique lado a lado quem são iguais, tá? E vou agora pegar os AB, que são esse e esse aqui. E vou escrever eles lado a lado também. Lembrando que aqui, ó, eu peguei os semelhantes entre si. E agora, eu vou escrever aqui menos 6AB e ao lado menos AB sobre 6. Ó, a parte literal deles é igual. Então, esse aqui seriam os meus verdinhos. Muito bem. Então, eu fiquei com 2 grupos, o dos vermelhos e o dos verdes. O que eu vou fazer agora? Como aqui eu tenho uma fração, eu tenho que colocar isso aqui sobre 1 para poder resolver fração. É uma adição. Se é uma adição, eu tenho que calcular o MC. Lembram? Só e somente só em adição e subtração que se calcula o MMC. Então, nós vamos agora fazer o quê? O MMC entre 1 e 3. O MMC entre 1 e 3, nós sabemos que é 3. Então, mantém aqui o 3. Não esquece, 3 divide pelos denominadores anteriores. 3 dividido por 1, 3. Coloca lá em cima o 3. E 3 dividido por 3, 1. Não esquece que agora você tem que vir multiplicando. Multiplica, multiplica. 3 vezes 4, 12. A na terceira, B. Mais 1 vezes 2, 2. A na terceira, B. Certo? E agora? Isso aqui só é o grupo vermelho. Depois, na próxima linha, eu resolvo ele. Vamos aqui ao lado fazer o grupo verde. Dá para ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O grupo verde também tem uma fração, então vou ter que colocar esse sob forma de fração. E a mesma coisa, ele é uma subtração. Só e somente só em adição e subtração é que se calcula MMC. Então, de frações, né? Então aqui, MMC entre 1 e 6, que vai ser 6.
divide e depois vem com o resultado multiplicando. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 6, 1. 6 vezes 6 é 36. Só que não esquece, olha o sinal dele aqui. Põe aqui, ó, menos 36. Por que eu estou colocando em cima da fração? Porque eu estou falando do grupo verde. 36 e repito, AB. Menos 6 dividido por 6, 1, né? 1 vezes AB. 1 vezes AB é AB. Ou se você quiser colocar o 1, também não tem problema, pode colocar. Certo? Então eu fiquei com o grupo vermelho e com o grupo verde. Agora eu vou juntar o grupo vermelho, o que for possível. 12. Eu junto com o outro coeficiente 2. 12 mais 2, 14. O quê? A na terceira B. Repete a parte literal. A na terceira B. Você não mexe na parte literal. Sobre 3. Certo? E agora? Menos 36 AB e menos AB. Você vai trabalhar somente o número. Menos 36, lembra que aqui nós temos o 1. Menos 1. Menos 36 menos 1 dá menos 37 AB sobre 6. E por que agora eu coloquei aqui no meio e não aqui em cima? Porque, gente, eu tenho que ter dois termos. Se eu colocar em cima fica estranho, né? Então eu coloco que ele é negativo a próxima fração toda. Dá uma olhadinha. 14 terços não dá para simplificar. E nem 37 sextos. Se por acaso uma das frações der para simplificar, você ainda pode simplificar aquela que for possível. No caso, nenhuma pode ser simplificada. E eu não posso continuar, porque aqui é A na terceira e aqui é AB. Não dá para subtrair. Então o que eu vou fazer? Eles não são semelhantes. Então essa é a minha resposta, onde eu fiquei com a resposta de dois termos, ou seja, um binômio é o que eu obtive ao juntar esses termos semelhantes. Então antes eu tinha 1, 2, 3, 4, eu consegui transformar em 2. Por isso que o nome é simplificação. Eu reduzo a quantidade de termos fazendo a soma ou subtração. E lembrando que simplificar, você mantém a parte literal e você trabalha somente com os coeficientes, que são os números. Soma ou subtrai os números e mantém a parte literal, ok? Vamos ainda para mais uma situação. A próxima situação, nós já estamos até acostumados a fazer. Nós já fizemos isso em várias outras situações em sala de aula. Linguagem simbólica da matemática e resolução de situações problemas. Operações inversas. Eu sempre digo para vocês, traduzam para a linguagem matemática. Então eu coloquei aqui um exemplo e como é um problema, sempre requer 2 a 3 leituras. A primeira, para que eu entenda do que ele está sendo falado. Então no primeiro probleminha diz assim, Giulia, hoje pensou em um número, somou 6 unidades e obteve 20. Em que número ela pensou? Peraí, vamos organizar isso aqui. Vamos traduzir para a linguagem matemática. Giulia pensou em um número. Então, toda essa frase, Giulia pensou em um número, eu posso traduzir ela como X. Certo? Somou 6 unidades. Então, mais 6. E obteve 20. Obter é uma igualdade, é o quanto ela encontrou, igual a 20. Em que número ela pensou? Gente, olha, toda essa frase em português eu traduzo para essa simbologia matemática. E agora, como x é o meu termo desconhecido, eu vou isolando ele e vou passando número para o lado de número, aplicando a operação inversa. Certo? Então eu passo para cá e aplico operação inversa, tá? Operação inversa. Então, o que eu vou fazer? X, eu isolo, é igual a 20 e passo para cá o mais 6 subtraindo. X é igual a 20 menos 6, 14. Então, o número que a Giulia pensou foi 14. Será que isso está certo? Essa é uma questão bem simples, mas eu vou mostrar para vocês. Verificação.
A verificação é feita em cima do que você montou. X mais 6 igual a 20. Quem é o meu x? 14. 14 mais 6 igual a 20. Quanto é 14 mais 6? 20. 20 é igual a 20? Sim. Então, isso é uma verdade. Então, eu digo que em que número ela pensou? Ela pensou em 14. Essa questão é bem simples, né, gente? Porém, a gente aumenta um pouquinho a complexidade conforme for fazendo os exercícios. E a segunda, eu coloquei a Duda. Oi, Duda. Duda pensou em um número, multiplicou por 5 e somou 8 ao resultado. Desse valor, subtraiu 2 unidades e obteve o número 71. Qual é esse número? Gente, vamos com calma, porque é muita informação. Volta e lê tudo de novo. Duda pensou em um número, então x. Multiplicou por 5, vezes 5. E somou 8 ao resultado. Multiplicou por 5 e somou 8 ao resultado. Então, primeiro ela fez isso. Somou 8 ao resultado. Desse valor, subtraiu 2 unidades. Então, depois que ela fez isso, ó, vou pôr um colchete, tá, gente? Para dizer cada parte do que ela está fazendo. Depois disso, ela subtraiu 2 unidades, porque foi o resultado disso. Então, menos 2. E obter, lembra? Igualdade. Obteve o número 71. Então, 71. Essa é a tradução de todos os passos que a Duda fez. E a pergunta, qual é esse número? O número é o x que nós colocamos aqui. Vocês lembram que em aula passada eu falei para vocês que isso é como se fosse um filme. E eu volto à cena. Então, a última coisa que eu faço é ver, aliás, a primeira coisa que eu faço é ver a última cena. Então, a última coisa que foi feita foi subtrair 2. Então, o que eu faço? Eu pego este 2 e jogo para o lado onde eu tenho o número, aplicando a operação inversa. Operação inversa, tá? Aqui, gente, tem que ter paciência e fazer passo a passo. Então, eu vou copiar. Como eu estou tirando 2 daqui, ó, tirando 2 daqui, eu fico só com essa parte. Como eu fico só com essa parte, eu posso já tirar o colchete. Eu fico com x vezes 5 mais 8, porque o 2 vai ir para lá. Então, igual a quem já está do outro lado, que é o 71, e o 2 que estava subtraindo passa somando. Então, ó, já eliminei uma parte que é o colchete e joguei o 2 para o outro lado. Número com número, né? Posso somar. Aqui eu mantenho, porque eu não posso fazer x vezes 5 mais 8. Não dá para fazer. Então, calma que essa é uma outra parte do filme. Deixa ele quietinho ali e resolve isso aqui. 71 mais 2. 71 mais 2, 73. Certo? Agora, eu percebo que eu tenho mais 8 aqui, que é a parte anterior do filme. Então, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Sempre operação inversa. Porque você está voltando. Então, fica o x menos 5. Aliás, vezes 5. X vezes 5. O x vezes 5 está num parênteses. Mas como ele vai ficar sozinho desse lado, não tem mais necessidade desse parênteses. X vezes 5 é igual a 73, que já está. E quem passa? O mais 8, que passa com a operação inversa, menos 8. Então, você vai manter o x vezes 5, porque você não pode fazer nada desse lado, igual 73 menos 8. 73 menos 8, ó, 13 menos 8 dá 5, o 7 ficou valendo 6. Então, ficou 65. 73 menos 8, 65. Muito bem. Mas o que eu quero? Eu quero valor de x. Então, isola ele. E a última coisa que você vai fazer é passar esse número que estava acompanhando ele para cá com a operação inversa. Viram quantos passos? Tem que ter paciência, mas a gente chega ao resultado final já já. Isola o x. É igual a 65. Só que o x está multiplicando. Então, ele passa para o lado de cá, dividido por 5.
E quanto é 65 dividido por 5? X é igual a 6 por 5 dá 1, sobra 1. 15 por 5 dá 3. Então, x é igual a 13. Era o x que eu queria, não era? Então, o que aconteceu? Eu encontrei o valor que a Duda tinha pensado. Qual é esse número? 13. Ai, professor, mas fez tanta coisa. Será que isso está certo? Vamos verificar. A gente vai fazer a verificação, tá? A verificação vai ser o seguinte. Ela não pensou no número e nós não chamamos o número de 13? Então, ó, 13. Depois, o que ela fez? Multiplicou por 5. Depois, somou 8. E ao resultado, somou 8 ao resultado, e desse valor subtraiu 2 unidades e obteve 71. Foi isso que ela fez. Então, vamos começar pelo começo. Agora, a gente vai pelo começo, porque foi a primeira coisa que ela fez. 13 vezes 5, se 65 dividido por 5 dá 13, então 13 vezes 5 dá 65. Mais 8 menos 2. E mantém aqui o 71. 65 mais 8 me dá 73. Menos 2 igual a 71. 73 menos 2, 71. É igual a 71? Sim. Então, isso é uma verdade. Então, o número que a Duda pensou realmente foi o 13, porque ele fecha corretamente isso aqui. Então, eu vou dizer, o número é 13, certo? Então, a Duda pensou, no caso, no número 13. Compreenderam? Gente, isso é aplicar a linguagem simbólica da matemática em situações problemas, fazendo a tradução matemática e aplicando a operação inversa para a resolução das questões, certo? Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!